Momento Money aqui, pra gente bater o nosso papo e falar sobre a Teca. O que aconteceu com a Teca? A Teca abriu falência. Tá aqui, ó, beira o ridículo. Falência da Teca expõe briga de sócio e de administrador. Tá dando um BO, um borogodó bem embaçado aqui com a Teca. Nossa, eu vou espirrar. Eita. Pronto. Espirrinho do dia já realizado. Então a Teca aí tá com um problema bem grande. Mas bem grande já faz tempo. Já não é de hoje que a Teca tá com problema. Ela já tá com problema aí desde 2012, se não me engano. Alguma coisa assim, né? O pedido de falência da Teca, tradicional fabricante de itens de cama, mesa e banho, trouxe à tona uma disputa entre o administrador judicial da empresa e um de seus principais acionistas, o fundo de investimentos Alumni. Em pedido enviado à justiça, a Alumni refuta o processo, o Alumni, que é o fundo dos caras, refuta o processo de falência e questiona os motivos do administrador. Então são duas coisas diferentes aqui. Um é o acionista, que é o grande acionista, que é essa Alumni. E o outro lado são os administradores, que eu acho que eles... Porque assim, quando você abre um pedido de falência, a justiça encaminha uma empresa ou alguma coisa para ir falar com você e tomar conta da tua operação. Então beleza. Então o administrador tá abrindo falência, a Alumni acha que não. Não, o Romar colocou no comentário aqui no YouTube. Ou seja, ele diz que tem grana. Na verdade, quem diz que tem grana é o fundo. E por que ele diz que tem grana? O fundo de investimento botou dinheiro lá e quer dinheiro de volta. Pode ser que de quando ele botou o dinheiro dele lá, ele ainda vai sair com prejuízo. Então por isso que ele não quer a falência do negócio, ele quer recuperar um pouco mais de dinheiro. E aí depois que ele pegar o dinheiro de volta dele, foda-se todas as famílias, os funcionários e não sei o que lá. Porque, ele já pegou o dinheiro dele de volta. Então a gente precisa ter a primeira observação tá aqui, né? Mas enfim, ó. Entenda. O escritório Leiria e Cascais, administrador judicial da Teca, pediu falência da empresa. Na petição enviada à Justiça no dia 5 de fevereiro, o administrador pede falência com continuidade das operações. Por essa modalidade, as atividades da empresa continuariam até que ocorresse a venda dos ativos, a fim de pagar os credores. A empresa continuou funcionando, os funcionários lá e tal. Mas, até vender todos os ativos. Os ativos são o quê? O próprio terreno, o maquinário, a marca. Igual aconteceu com a Bombril. A Bombril abriu mão de alguns direitos, vamos chamar de direitos intelectuais, né? Para ajudar um pouco a quitar essa dívida. E aí a Teca vai pelo mesmo caminho, né? Enfim. O administrador diz que a empresa está em colapso operacional. No pedido enviado à justiça, o administrador diz que a Teca vive um cenário de inviabilidade da superação da crise econômico-financeira que motivou a recuperação judicial. E dizem o seguinte: a empresa não apenas descumpriu reiteradamente os compromissos assumidos no plano homologado, como também se encontra em evidente colapso operacional, sem capital de giro e sujeita a sucessivas constrições judiciais que inviabilizam a continuidade da atividade empresarial. Então, essa Leiria e Cascais é a empresa, é o administrador judicial, é quem a justiça falou assim, ó, vocês vão tomar conta disso aqui. Mas tem um outro ponto aí que daqui a pouquinho vai chegar, né? Porque assim, já teve outros administradores judiciais que saíram fora porque não deram conta da bronca. E aí esse falou assim, quer saber? Foda-se, vamos abrir a falência disso aqui porque não tem salvação. O administrador afirma que há beligerância entre os acionistas. Beligerância é briga, né? Um não concorda com o outro. Ele cita ações judiciais e medidas liminares para dizer que o quadro societário da empresa é instável e que sequer há segurança quanto quem comandará os desígnios da sociedade quando encerrado o período de intervenção judicial. Olha o tamanho do BO, mano.
A Teca, uma gigante, né, dessa área aí de tecelagem, principalmente na área de hotelaria. A gente conhece pouco, mesmo porque comprar produto da Teca é caro. É um produto caro, você encontra aí outros produtos no mercado que são mais baratos. E a Teca é um pouco mais caro. Mas ela é um grande fornecedor das redes de hotelaria, né? Pedido ainda, fala ainda em divergências em relação a uma auditoria ser realizada na empresa. A justiça determinou que seja feita uma auditoria na empresa pela consultoria PwC. Mas a auditoria ainda não foi iniciada e o administrador judicial sugere que um dos acionistas da empresa, o Fundo Alumni, tenha atuado e interferido ativamente na execução dos trabalhos da PwC e estaria direcionando os rumos da perícia. Já falamos, né? Interesse próprio. A empresa não tem como honrar? Não tem. Deve pros caras. Os caras querem recuperar dinheiro, né, filho? Normal. Olha lá. Acionista questiona administrador. Acionista diz que administrador faz ilações fantasiosas. Em petição apresentada à Justiça, o Fundo Alumni FIP, acionista da Teca, diz que as alegações do administrador judicial, que é lá o Ilia e Cascais, né? Então tem que sempre olhar para esses dois lados. O Alumni tá de um lado e o escritório Liria e Cascais está do outro. As alegações do administrador judicial são baseadas em ilações fantasiosas completamente dissociadas da realidade e muitos soam como uma represália pelo fato de o Alumni ter angariado investidores e ter envolvimento ativo no soerguimento da companhia. Olha o tamanho do BO. Eles estão falando que o administrador judicial tá errado, que não precisa pedir, porque, pô, eles estão levantando investidor. Pera aí, aguenta aí, estamos levantando investidor aqui, não precisa pedir falência agora, calma aí. A auditoria da PwC ainda aguarda envio de documentos pela empresa. O fundo argumenta que a auditoria determinada pela Justiça não se iniciou porque a empresa não enviou os documentos necessários à PwC, está segurando. Fundo, o Alumni, contesta que o fluxo da empresa esteja comprometido. Então ele é igual o Riomar falou, ou seja, ele diz que tem grana. Segundo o fundo, o administrador judicial não apresentou documentação que mostre a dificuldade no fluxo de caixa e diz que um acordo feito com o governo de São Paulo a respeito de dívidas ICMS vai auxiliar a empresa. Acionistas, é lógico que eles não vão falar assim, ó, quebramos, tá, galera? Quebramos, a gente vai ter que fechar as portas em algum momento. Mais uma vez, eles querem o dinheiro deles de volta. Acionistas querem colocar mais dinheiro no negócio. O fundo diz que ainda existem cartas de intenção de 4 investidores interessados em aportar até 100 milhões na empresa. Vocês acham que 100 milhões é muito ou que é pouco? Cadê? Não tá aqui? Não tá aqui, mas eles estão devendo 3 bilhões. 3 bilhas. E aí eles vão levantar 100 milhões. Tá, 4 investidores. Se 4 investidores, se todos os 4 colocar 100 milhões, ainda são só 400 milhões para uma dívida de 3 bilhões, né? O administrador questiona a modalidade do aporte, que seria feito via DIP, um tipo de financiamento específico para empresas em dificuldades financeiras. Para o acionista, a argumentação do administrador contrária a esse aporte, para o acionista, a argumentação do administrador contrária a esse aporte, que é esse via DIP, beira a má fé e, com todo respeito, o ridículo. Mas, mano, ridículo é querer colocar 400 milhões numa dívida de 3 bilhões, né? 3,5 bilhões. Aí, né, fica difícil.
Ah lá, o pedido atende aos interesses do próprio administrador, diz acionista. Lógico, o cara é o administrador judicial. Ele vai ganhar um troco, porque ele tá trabalhando nessa aí. E aí ele trabalha pros dois lados, ou para fechar, ou para sair da recuperação judicial. Na petição, o Fundo Alumni ainda diz que o pedido de falência só atende aos interesses do próprio administrador judicial, que receberia uma remuneração extravagante de 5% sobre a venda dos ativos totais da companhia com prioridade de pagamento. Tipo assim, ó, eu não sei, porque cada acordo é um tipo de acordo, né? Mas vamos imaginar que esse administrador judicial, a leiria lá e não sei o que lá, que é um escritório, né? De advogado e contador e financista e não sei o que lá. Supondo que esses caras não receberam nada e eles só vão receber no final. Eles vão receber 5% da venda dos ativos. Não dá pra saber, ninguém falou o tamanho da dívida, né? Ninguém falou o tamanho da dívida ou ninguém falou o tamanho dos ativos. Se cobre a dívida. Eu sei que o escritório ele recebe 5% sobre a venda de tudo. E aí, ó, gestão problemática e dívida bilionária. A empresa está em recuperação judicial desde 2012 e tem 3,5 bilhões em dívida. O processo de recuperação da Teca já se arrasta há 12 anos. A dívida está na casa de 3 bilhões, conforme o relatório publicado em janeiro pela administração judicial. Boa parte da dívida é em tributos, em débitos tributários. Aí eu fui procurar, né, algumas outras reportagens e tal falando sobre isso. Parece que os funcionários estão recebendo direitinho. Pelo que eu li, os funcionários que estão ali na empresa estão recebendo direitinho, o fundo de garantia está recebendo direitinho. Porém, tem outras dívidas trabalhistas que não estão sendo pagas. Por exemplo, tem gente que foi demitida aqui nessa época da recuperação judicial, porque diminuiu demais a quantidade de funcionário. Até hoje os caras não receberam o acerto deles. Então assim, ó, boa parte da dívida é em débito tributário, beleza, mas a outra parte são dívidas trabalhistas. O faturamento da empresa tem crescido. A receita bruta de 2024 foi de 404 milhões até novembro, maior que 2023, que ficou em 387 milhões, e a de 2022 ficou em 344 milhões. Cara, será que dá para ter certeza disso? E ainda assim, pô, 3 bilhões em débito tributário, quanto tempo vai levar para isso ser pago, né, mano? Olha lá, a administração judicial anterior também foi questionada. A atual administração judicial assumiu a empresa em 2024. Olha só, os caras assumiram ano passado e já querem fechar o bagulho. Antes disso, a empresa ficou sob outra administração por 6 anos. A atuação da administração anterior também é questionada pelo Fundo Alumni. Para o fundo, ela deixou o que estava ruim ainda pior. Então assim, outros caras que ficaram lá administrando isso judicialmente por 6 anos. Só que olha que louco. Se os caras que ficaram administrando nos últimos 6 anos aumentaram o faturamento de 2023 e de 2022, automaticamente o de 2024 também. Por que 2024? Porque esses caras assumiram em 2024. Então, provavelmente, os caras da administração anterior que fizeram esse aumento de faturamento aqui de 6 anos que eles ficaram lá, eles aumentaram o faturamento. Então, assim, não sei se é só argumento ou se realmente o que estava ruim ficou pior. Se os caras aumentaram o faturamento, tem que ver se eles aumentaram a dívida, né? Porque já falamos sobre isso uma vez, e esse é o maior erro do empreendedor. Achar que faturamento significa alguma coisa. Faturamento não significa nada se a sua precificação tá errada. E eu vejo isso dentro do marketing digital, né? Dos marqueteiros digital, dos vendedores de curso de marketing digital aí.
que te promete 6 em 7, 7 em 7, fórmula de lançamento, a porra toda, para você faturar um montão de dinheiro. E no final, qual é o ponto? O cara investe 999 milhões e fica com 100 mil reais no bolso, né? E aí, pô, faturou pra cacete. Só que investiu um cacete e meio e ficou aí com uma miséria no final do mês. Então, assim, faz-se um faturamento muito grande, só que também faz-se uma dívida muito grande e no final a lucratividade é muito baixa. Então, operacionalmente falando, não compensa. Porque se a lucratividade é muito baixa, alguma coisa está muito errada, né? É insustentável no longo prazo. Enfim, pode ser isso? Pode. Pode ser que os caras deixaram um rombo maior, deixaram um rombo bem grande para fazer esse faturamento crescer? Não sei. Antes disso, a empresa ficou sobre... Ações despencaram 40% após o pedido de falência. Mas olha só, quem que ainda tava 12 anos de recuperação judicial, quem ainda tava investindo nesse papel, né? Então assim, pô, sério, né? Não precisa ser muito esperto para investir numa empresa em recuperação judicial, né? A Teca tem capital aberto e suas ações despencaram após o pedido de falência. O fundo Alumni detém hoje cerca de 24% das ações da empresa. A empresa valiou... dá até vergonha de falar isso aqui. Os caras faturaram 400 milhões. Só que o valor de mercado da empresa é de 11 milhões. Sério? Não tem como. 11 milhões é zero dinheiro, gente. Pra esse tipo de coisa é zero dinheiro. Assim, até dá pra desconfiar que o UOL errou nesse 11 milhões aqui. Dá até pra falar isso. Você fala, pô, a empresa vale 11 milhões. Só que lá atrás os caras estão falando que eles iriam aportar, cada investidor lá, 100 milhões. Só que a dívida do bagulho é 3 bilhões. Como que hoje a empresa vale na B3 11 milhões? Então assim, né? Valor de mercado dela, quem tava investindo nisso aqui, pô, desculpa. Só não sabia que a empresa estava em recuperação judicial, não leu nada, só saiu comprando papel. A própria Alumni vai saber quantos anos faz que ela tá dentro dessa jogada aqui e ela tá tentando faturar ou tá perdendo uma cacetada de dinheiro igual a Bombril perdeu, né? A Bombril perdeu por causa de investimento externo, né? Enfim, a empresa foi fundada em 26 em Blumenau por Paul Fritz Kuhnrich, sei lá. Ao longo dos anos se consolidou como importante fornecedor de produtos cama, mesa e banho, em especial para hotelaria. Mas é isso, né, gente? Então assim, é muito louco, mas muito louco mesmo, que alguém esteja investindo numa empresa em recuperação judicial. Tem que ser meio maluco. Porque assim, historicamente falando, a maior parte das empresas que entram em recuperação judicial vai abrir falência. Vai. Historicamente falando, é igual apostar em bet. É igual apostar em jogo do tigrinho. Você vai perder. Você vai perder. Assim, estatisticamente falando, você vai perder. Você vai perder. É quase 100% de chance de perder. Então assim, fica aí, né? Mais uma empresa entrando em falência, abrindo falência, uma empresa gigantesca, provavelmente vai continuar rodando, que é essa falência continuada, então ela continua pagando os colaboradores e tal, enquanto ela vende as propriedades, vende os equipamentos, vende tudo o que tem, mas o fim aí de uma gigante do ramo da tecelagem, que aí abriu as pernas em 2012 e agora está fechando as pernas. É isso.